Olá, gente, tudo bem? Rangel chegando para mais uma aula de biologia e hoje vamos falar de vírus. Hoje não, né? Nessa aula vamos falar de vírus. Na verdade, essa aula deve ser segmentada em algumas partes, porque o assunto parece ser pequenininho, mas não é. Vírus, os famosos parasitas, que são uma grande incógnita para a ciência, né? Vamos falar um pouquinho deles? Deixa eu aumentar então aqui minha figura para a gente começar a falar a respeito. Os vírus. Bem, gente, olha só. Vírus são estruturas que têm uma grande definição científica. Parte da ciência acredita que ele é ser vivo, parte acredita que ele não é um ser vivo. Mas quando a gente fala de forma mais didática, pensando mais nos seres vivos em si, os vírus não podem ser enquadrados como seres vivos. Porque eles não têm todas as características que um ser vivo precisa ter para ser vivo. Por isso que o ideal é não considerarmos eles seres vivos. Mas, por terem algumas características que são super exclusivas de seres vivos, vários cientistas, vários pensadores, várias pessoas que pensam ciência gostam de pensar dos vírus como sendo seres vivos. Vamos falar um pouquinho deles para ver se você chega à sua conclusão se vírus são ou não são seres vivos? Vamos lá? Olha só. Esse barulho do fundo não foi eu que coloquei, não, mas você vai ter que conviver com ele, tá legal? O que é um vírus? Ó, aí tá uma partícula viral, tá? Só para você ver, verdinha. Na verdade, uma não, né? Deve ter centenas de partículas virais em verde aqui, atacando uma célula qualquer do nosso organismo. É isso que você está vendo, porque vírus são parasitas. É a principal coisa de você lembrar. Eles são estruturas macromoleculares, são de moléculas grandes, em aglomerados de grandes moléculas, com material genético, que são parasitas obrigatórios. Dependem de outros seres vivos para sobreviver. Já caiu em vestibulares do Brasil a seguinte pergunta: se os vírus podiam, se os vírus, por serem estruturas mais simples, poderiam ter surgido antes do que as bactérias na Terra. Se forem as bactérias que nós conhecemos hoje, tudo bem. Aí até, sim, vírus podem ter surgido antes. Mas do que qualquer ser procarionte, aí não dá. Por quê? Porque vírus é um parasita obrigatório. Como os procariontes são seres vivos mais simples que nós conhecemos, se os vírus fossem precursores aos procariontes, onde é que os vírus iriam se reproduzir? Como é que os vírus iam conseguir formar novos vírus, uma vez que eles são parasitas obrigatórios? Deixa eu lá pegar meu laserzinho, o laserzinho que eu tanto curto aqui para mostrar para você. Tá aqui, ó. Como é que eu vou dizer então que eles são parasitas obrigatórios se eles surgiram antes de qualquer outro ser? Não. Se são parasitas obrigatórios, alguém tinha que estar antes deles para eles poderem parasitar. Quem preferencialmente esses caras parasitam? Animais, vegetais, fungos, bactérias. Bactérias chegam ao cúmulo dos vírus matarem diariamente 40% das bactérias que existem no oceano. Só que elas conseguem se reproduzir de forma bem rápida, né? E aí acabam repondo a população. Eu já estou sentindo falta aí do reino protista, do protoctista. Nenhuma alga é parasitada por vírus, nenhum protozoário é parasitado por vírus, não sei te dizer. Possivelmente até são, mas não existem estudos muito grandes sobre isso, porque esses tipos de seres não têm tanto interesse econômico ao ponto de a gente procurar parasitas neles. Os parasitas que nós descobrimos, os vírus parasitas que nós descobrimos em vegetais, onde até eles foram descobertos no modelo do mosaico do tabaco é uma planta, né? Nos animais, ou em bactérias ou fungos, foi exatamente estudar o modelo de infecção dele ou as doenças que ele poderia causar. Legal? Quando os vírus estão dentro de uma célula, eles ganham o nome de vírus mesmo, né? É a estrutura clássica, vírus. Na forma inativa, na forma externa, são chamados mais de virions. Só que os virions, na verdade, também são vírus, né? É só uma denominação diferenciada, mas vírus é o nome certo para todos eles mesmo, tá bom? Eles são altamente específicos. Como assim? Vírus são especializados a atacar tipos de células únicas. Dificilmente você vai encontrar um tipo de vírus atacando mais do que uma espécie de ser vivo. Pode acontecer? Pode, mas não é comum. Você encontra alguns tipos de parasitas que têm 2, 3, 4, 5, 10 hospedeiros. Com vírus isso não é comum. Por exemplo, o HIV, que é o vírus que causa a imunodeficiência adquirida em seres humanos, existem HIVs de outros primatas, de chimpanzés, por exemplo, mas são vírus diferentes do nosso. O vírus humano não pega no chimpanzé e vice-versa. Na verdade, o que pode ter acontecido, que você acredita sobre isso aí, é que o vírus do chimpanzé passou para o ser humano quando o ser humano estava se alimentando de carne crua do chimpanzé, comendo o chimpanzé. E aí, ao se alimentar de carne crua, ele acabou ingerindo esse vírus que sofreu mutações, e esse salto parasitário fez ele entrar no ser humano. A gente vai falar de salto parasitário ainda falando sobre vírus. Beleza? Eles também são específicos não só do hospedeiro,
como também de órgãos, costuma atacar algumas áreas com maior especificidade, né? E por que isso? Porque os vírus costumam carregar com eles proteínas que facilitam a entrada dele na célula, né? Os vírus eles podem ou injetar o material genético deles ou ser absorvidos. Uma absorção onde ocorre fusão de membranas, ou uma absorção onde ele é fagocitado e o capsídeo dele, já vamos falar o que é isso, a parte interna dele acaba entrando na célula. Tá legal? Bem, mas o vírus é um ser vivo ou não é? O que nos faz ter a ideia de que vírus não podem ser seres vivos? É só você ver essa parte vermelha aqui. Ó. Vírus não tem célula, não possuem metabolismo próprio e são parasitas obrigatórios. Dependem de outro ser vivo para poder se reproduzir. Então, por não ter célula nem metabolismo, é que não consideram vírus seres vivos. Se você colocar vírus no meio de cultura, numa solução com água, sais, alimento, nutrientes, temperatura ideal, oxigênio ou sem oxigênio, nas duas condições para você testar, colocar um bando de vírus ali e deixar um tempão, não vai aumentar a população de vírus. Eles não têm capacidade de se reproduzir sozinhos. Por mais que alguns vírus tenham enzimas com eles, as enzimas não funcionam neles de forma isolada. Só que eles, quando estão parasitando outros seres vivos. Por isso são parasitas obrigatórios. Mas o que levanta a dúvida de alguns pesquisadores, alguns pensadores de ciência, que os vírus possam ser um ser vivo? Bem, os vírus são formados por moléculas orgânicas. Esse vírus que você está vendo aqui na fotografia é a fotomicrografia colorida do coronavírus, né, o que causa a Covid-19. Essas espículas aqui em forma de coroa é que facilita a penetração dele nas células humanas. Essa parte vermelha por fora é uma membrana celular. Essas mais roxinhas aqui dentro, ó, são outros tipos de proteínas, como essas rosas também, tá vendo? Que ficam na parte externa da membrana. Isso são moléculas orgânicas. Ele possui material genético, geralmente de DNA ou de RNA. Existe exceção, o citomegalovírus. É um vírus que tem DNA e RNA, mas não é o mais comum da história. Geralmente são vírus de DNA ou RNA. Falaremos sobre isso. Vírus têm capacidade de reprodução. Bom, já você acabou de falar que se você colocar vírus no meio de cultura adequado, eles não vão se reproduzir? Não mesmo, porque são parasitas obrigatórios. Mas se eles invadirem a célula hospedeira certa e usando a maquinaria enzimática dessas células, eles vão se reproduzir e formar novos vírus. Só quem se reproduz são seres vivos, né? Daí mais uma ideia reforçando a hipótese dos vírus serem seres vivos. E eles são capazes de sofrer mutação. Como são formados por material genético, esse material genético pode variar e essa variação criar variedades diferentes dos vírus, características diferentes deles, que podem inclusive facilitar a infecção, a capacidade de infecção que o vírus pode possuir. Ou seja, os vírus têm características que deixariam ele ser vivo, se reproduz, muta, é formado por uma molécula orgânica, inclusive RNA ou DNA. Mas faltam os vírus, células, metabolismo único, próprio só dele, e tem que parasitar outra célula para poder se reproduzir. Por isso, essa dúvida: vírus é ser vivo ou não é ser vivo? Para a biologia de forma mais didática, para você que um dia vai fazer vestibular ou que está se preparando para o vestibular agora, vírus não são seres vivos, porque faltam aquelas 3 características fundamentais ali no organismo dele. Belezinha? Estrutura viral. Olha, eu peguei aqui um vírus mais simples, não é o desenho mais clássico, mas esse seria um bacteriófago. Um vírus que tem 2 partes. Em azul, às vezes um pouquinho mais claro, mais escuro aqui, estão as proteínas virais, que formam a parte mais externa, chamada de capsídeo proteico. Esse capsídeo proteico é a proteção mais externa desse vírus, que protege internamente o material genético. Não sei se você consegue ver aqui dentro uma mola verde, na verdade 3 molinhas verdes, né? Que são material genético, podendo ser DNA ou RNA, dentro dessa estrutura. Esses vírus mais simples são modelados dos vírus que atacam bactérias, chamados de bacteriófagos, tá? Que tem um envelope proteico, chamado de cápsula viral ou capsídeo, são as proteínas em azul. Tem o ácido nucleico, o DNA ou RNA representando o material genético, que está aqui em verde. Tá legal? Como eu falei, alguns ainda podem ter uma membrana, podem ter enzimas, podem ter glicoproteínas, estruturas mais complexas, né? A gente vai ver nesse aqui, ó. Um vírus com envelope lipoproteico. Deixa eu te mostrar aqui melhor. Olha só, essa camada em rosa, essa meia esfera em rosa aqui, seria exatamente uma membrana lipoproteica, uma membrana fosfolipídica, que o vírus roubou da célula que ele parasitou. Então, essa parte mais externa aqui, ó, seria a membrana fosfolipídica roubada da célula hospedeira.
Essas bolinhas rosas um pouquinho mais escuras, elas seriam proteínas ou glicoproteínas que estariam associadas ao vírus para o vírus poder infectar a célula hospedeira. Essa cobrinha roxa, o material genético, o ácido nucleico, DNA ou RNA. As bolinhas em verde ao redor do material genético, o capsídeo proteico, capsídeo viral, que protege o material genético. E aí, ao redor, o envelope lipoproteico, que é a membrana roubada da célula hospedeira. E essas bolinhas seriam as proteínas ou glicoproteínas de membrana, que o vírus usa para enganar, para ludibriar o corpo do hospedeiro e poder infectar aquela célula que ele precisa. Legal? Então, quando o vírus tem essa membrana ao redor, ele é um vírus envelopado. Quando ele não possui a membrana ao redor, quando ele não tem o envoltório, é um vírus sem envelope, não envelopado. Tá legal? Belezinha? Tá aí a diferença de um para o outro. Tipos de vírus, gente. Nós temos 2 tipos de vírus de acordo com o material genético que ele possui. Os vírus podem ter material genético de DNA, e esses são chamados de desoxivírus, certo? Como vírus que causa herpes, catapora, sarampo, são vírus de DNA. Ou os vírus podem ser de RNA, sendo ribovírus. Nos ribovírus mais famosos, nós temos o HIV, febre amarela, quem causa hepatite C, poliomielite, o coronavírus, hoje em dia também é um vírus de RNA. Então, os vírus dependem do material genético que eles possuem para ser classificados. Essa classificação mais simples, suficiente para a gente. Mas tem uma classificação mais completa, de acordo com todas as subclasses que o vírus pode ter. Como assim? O vírus pode ser formado por uma fita de DNA dupla, igual de uma célula normal. Pode ter um DNA fita simples, característica que nós só encontramos nos vírus. Nós não encontramos seres vivos que têm um DNA com uma fita única de nucleotídeos, um ACTG sozinho, sempre é dupla fita em hélice, né? Mas tem vírus que têm DNA fita simples, tem vírus que têm DNA fita dupla. E tem vírus que, quando entra na célula hospedeira, ele fabrica RNA. Esse RNA viral serve de molde para a produção de um novo DNA que se acopla à célula hospedeira. Então, existem essas 3 classes de vírus aqui, ó, que são vírus de DNA. E aí, com todas as famílias que elas fazem parte. Uma delas é a chamada de adenovírus, né? Vírus de DNA, tá vendo? Papiloma, não vai ser o nome todo, é aqui onde está o papiloma vírus humanos, o HPV. Então, nós temos vários tipos de vírus formados só por DNA. E essa outra porção bem maior são vírus de RNA. Como assim vírus de RNA? Vírus que tem dentro dele apenas uma única fita de RNA. Ué, mas por que não é de DNA? Porque não tem timina, tem uracila, então acaba sendo RNA, certo? Nós temos vírus de RNA de dupla fita, é o único grupo de seres também que tem RNA dupla fita dentro de si, porque geralmente o RNA é fita simples, é fundamental para a tradução do RNA que ele seja fita simples. Vírus como os retrovírus, que são de RNA, entram numa célula hospedeira fabricando DNA viral. Esse DNA viral é acoplado à célula hospedeira e forma novos RNAs para poder formar suas proteínas e ir embora da célula. E vírus de RNA de fita simples e fita dupla. Desculpa, voltando. Vírus de RNA fita simples, polaridade positiva, e vírus de RNA fita simples, polaridade negativa. Polaridade positiva e negativa tem a ver com quando o RNA entra na célula hospedeira. Se ele conseguir ser lido pelo ribossomo, polaridade positiva. Se ele não conseguir ser lido pelo ribossomo ao entrar na célula hospedeira, polaridade negativa. Mas de polaridade positiva e negativa, falamos daqui a pouquinho. Olha, uma outra forma de mostrar para vocês a classificação dos vírus nos 7 grupos que eu mostrei anteriormente ali. Ó. Um vírus de DNA dupla fita, que forma o RNA viral ao entrar no hospedeiro, e daqui ocorre a tradução para a formação de proteínas. No grupo 2 são vírus de DNA fita simples, que formam uma dupla fita ao entrar no hospedeiro, e essa dupla fita é transcrita em RNA mensageiro, que vai ser traduzido para a formação de proteína. O grupo 3 é formado pelos RNAs de dupla fita, RNA dupla fita, que quando entra no hospedeiro forma um RNA fita simples, um RNA mensageiro, que vai sofrer tradução do mesmo jeito. RNAs positivos e negativos, são RNAs de fita simples também. Mas olha só, o positivo, quando entra na célula hospedeira, ele é diretamente traduzido. A linha pontilhada significa que esse positivo já é esse mensageiro aqui. Está explicado embaixo se você quiser ler com calma depois, tá bom? O negativo não. O negativo tem que formar o mensageiro, para aí sim, formando o mensageiro, formar a proteína. Aqui tem outro RNA positivo, mas sabe qual é a diferença? Esse aqui é um retrovírus. Quando ele entra na célula hospedeira, uma enzima de nome transcriptase reversa forma DNA a partir dele.
Do DNA é fabricado um RNA mensageiro viral para formar as proteínas dos vírus. E o sétimo grupo aqui, né? Os vírus de DNA também, igual os dois primeiros, só que esse entra na célula hospedeira e forma um RNA viral. Aí do RNA viral é feita a transcrição reversa, forma seu DNA viral, que se acopla à célula hospedeira, e esse DNA viral aqui acaba formando o mensageiro para formar as novas proteínas. Então são 7 classes de vírus que nós temos, 3 de vírus de DNA e 4 de vírus de RNA. De acordo com o funcionamento deles, você vai ter cada um dos grupos aí para você. Belezinha? Reprodução viral. Como é que vírus se reproduz? Vírus não tem maquinaria enzimática própria para reprodução. Então ele não se reproduz no ambiente. Para se reproduzir, depende de uma célula hospedeira. O que o vírus vai fazer então? Vai começar tudo aqui em cima. O vírus vai acoplar seu material genético, vai se acoplar à membrana da célula e introduzir o material genético na célula, tá? Eu peguei como exemplo uma célula bacteriana aqui em amarelo, tá? Essa célula bacteriana tem um cromossomo único, um DNA único e circular, e esse DNA vai ser ou não atacado pelo vírus. É isso que a gente vai ver agora. Então, o vírus entrou na célula hospedeira, o material genético dele está aqui dentro. 2 caminhos. No primeiro caminho, o que acontece? Esse vírus que entrou na célula hospedeira começa um processo de reprodução, formando novos fagos bacterianos, formando novos materiais genéticos, novos capsídeos. Esses materiais genéticos e capsídeos são encapsulados, você coloca esse DNA dentro do capsídeo viral, e aí o vírus vai embora da célula, matando a célula. E esse vírus que matou a célula procura uma nova célula hospedeira para a infecção. Então o vírus se acoplou, jogou o material genético no citoplasma, o material genético foi duplicado, foram formados novos capsídeos, e o vírus sai da célula, lisando a célula, matando a célula, buscando novos hospedeiros. Quando o vírus entra, se reproduz, se encapsula, lisa a célula e vai atrás de novas células hospedeiras, esse ciclo é chamado de ciclo lítico. O vírus entrou, reproduziu e foi embora. Agora, um outro ciclo que pode acontecer é que quando o vírus entra na célula hospedeira, em vez de partir para uma reprodução direta, o material genético dele se acople ao material genético do hospedeiro. Então, o DNA viral em cinza se juntou ao DNA viral, ao DNA bacteriano em rosa, roxo, sei lá. Então, essa junção dos dois faz o vírus ficar incubado com a bactéria. Se a bactéria se reproduzir, ela forma novas bactérias, todas contaminadas pelo vírus. Então, quanto mais bactérias foram formadas, mais vírus vão ter ali dentro. O vírus vai se reproduzindo junto com a bactéria. Até que chega um momento que, ocasionalmente, o profago, o DNA viral, se solta do DNA bacteriano e entra em um ciclo semelhante ao ciclo lisogênico. Soltou, reproduz o DNA viral, faz novos capsídeos, se encapsula, sai da célula lisando ela e procura novos vírus para atacar. Se houver esse período de incubação do material genético viral ao material genético bacteriano, nós dizemos que o ciclo que o vírus sofreu foi o ciclo lisogênico. Vírus entrou, se reproduziu, foi embora, lítico. Entrou, se acoplou, ficou dormindinho, esperou um tempo, saiu e foi embora, lisogênico. Vamos ver cada um deles com calma? Fica mais fácil assim, né? Olha, como é que ocorre o ciclo lítico? Primeiro, vai haver a absorção viral, o vírus vai se acoplar à célula hospedeira, vai ser introduzido o material genético dele, ou ele vai ser todo fagocitado mesmo, a cada fase em si, certo? O vírus vai reconhecer a célula hospedeira, vai introduzir o material genético dele, vai sofrer replicação formando novos DNAs virais. Dessa replicação vão ser formados novos capsídeos virais, vai haver a fase de montagem, ou seja, o empacotamento, o material genético colocado dentro do vírus. Esse vírus vai sair da célula, lisando ela, matando e indo embora. Então, 6 estágios, ó. A fixação do vírus, a entrada do vírus na célula hospedeira, multiplicação do material genético, a síntese das cápsulas proteicas novas, o encapsulamento, material genético colocado dentro da cápsula proteica, e a lise da bactéria, com o vírus indo embora, matando essa célula. Então, esse ciclo é o ciclo rápido, chamado de ciclo lítico. O próximo ciclo é o ciclo lisogênico. Nesse caso, olha o que acontece. O vírus invade a célula. Ele tem a absorção também, tem a entrada, só que quando entra, o que acontece com o vírus? Se acopla ao material genético. Aí, ao se acoplar ao material genético, à medida que a bactéria se reproduz em duas, as duas vão ter o material genético viral.
Aí cada uma delas reproduz mais duas, todas com material genético viral. Isso vai acontecendo de acordo com as divisões binárias que a bactéria faça. Quanto mais bactéria for produzida, mais bactéria infectada vai ter também. Até uma hora que o profágogo se solta do DNA bacteriano e aí começa um ciclo lítico. Ou seja, o DNA viral vai ser expresso, formar proteínas virais que vão formar capsídeo, vai ter o encapsulamento e o vírus vai embora matando a célula, como o vírus da herpes faz, por exemplo, no nosso organismo. Tá legal? Então, no ciclo lítico, entra, reproduziu, mexe o pé. No lisogênico, entra, acopla o material genético e, acoplando o material genético, fica incubado por um determinado tempo. Passou o tempo, aí ele pode entrar em ciclo lítico, saindo e matando a célula, então. Beleza, galera? Paramos aqui a primeira parte da aula de vírus. Vírus 1. Vamos para a segunda parte daqui a pouquinho. Não perde o vídeo, não. Vale a pena que vamos falar de ciclos reprodutivos de vírus de RNA. Vale muito a pena, valeu? Até já, galera. Já se despedindo. Até mais.